Boa noite! Mais uma live, hoje com a incrível Isabela Couto, Eu, Missão e Propósito. Essa live é para você? Como você está com a sua missão, como você está com o seu propósito de vida, como você tem estado na vida, você tem se sentido realizado com o que faz? Vamos começar com tudo essa live. Se você conhece pessoas que querem se sentir se encontrando, simplesmente divulguem, compartilhem, coloquem a flechinha ali para compartilhar para as pessoas que você gosta, para que a gente possa tocar mais corações, trazer conhecimento. A Isabela já chegou. Gente, só um recado já desde o início, lembrem de colocar o nome de vocês lá para encher o formulário que está na bio. No último link do formulário é Quero Mais Des, preenche lá para receber material. Que agora que a gente começou na vida online, a gente tem que seguir, né? Vamos lá! Vai entrando a Isabela. Ô, lindona! E aí? Eu vou ouvir esse sotaque mineiro bem pertinho assim no meu ouvido. Agora ao vivinho. Sabe que eu adoro esse teu sotaque. Adoro. Que prazer te conhecer. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas nós temos aí um grande irmão em comum, né? Que é o Luiz. Aí o Luiz fez contato comigo e falou: ai, Sheila, você tem que conhecer a Bela. Ele te fala com tanto carinho de ti. E eu falei: mas eu já sei quem é a Isabela. Não conheço pessoalmente, mas eu já sei quem é. Você sabe, deixa eu te contar que eu sou muito chata, tá? Já vai me conhecendo, assim. Eu sou muito criteriosa e muito assim, exigente. E eu trabalho com formação há muitos anos. Então, tem alguns alunos que eu sei que são um pouquinho preguiçosos em leitura. Eu digo assim, não tem problema para os preguiçosos. É só vocês assistirem a Isabela Couto, que ela vai que ela vai trazer conteúdo com bastante sustentação, com bastante coerência, porque eu não indico qualquer pessoa, sabe? Porque eu acho que tem que tomar um cuidado. E aí eu fui percebendo, né, que eu fui te ouvindo, que tu tens um tom e uma linguagem que me é muito familiar, que vem da escola do IBHBC, né? E isso me deixou super à vontade para te indicar ainda mais. Não conheço você pessoalmente, mas já me sinto conectada. Quero te dar as boas-vindas e estou bem feliz de ter aqui com a gente, nesse tema bem bonito. Obrigada, Sheila. Obrigada pelo convite. Realmente eu ganhei um monte de presente, né? Junto com o então IBHBC e hoje IDESB. Eu também estudei quando era IBHBC e depois aí a transição para o IDESB. E é bom demais, né? E é bacana porque a gente vai conhecendo os colegas mesmo sem conhecer pessoalmente, mas a gente se conhece pela linguagem, né? É interessante isso. Sim. Mesmo que estejamos espalhados por aí, a gente se conhece pela linguagem. Às vezes eu escuto que a pessoa estudou no IDESB. E aí eu vou lá e dou uma olhada e é mesmo. Interessante. Mas obrigada, viu, pelo espaço, pelo convite. Bem-vinda. Então, hoje o nosso tema é maravilhoso. A gente está fechando uma sequência dos temas de missão e propósito. E eu fiz questão, Isabela, de trazer o eu junto nessa. Se você observar, o título é Eu, Missão e Propósito. E para a gente poder conversar um pouquinho, eu queria muito te ouvir sobre o que tu vê, qual que é a tua visão, qual é a tua experiência sobre essa abordagem, né, de missão e propósito, dentro do que tu estuda. Então, conversa um pouquinho com a gente, conta para nós. Espera aí, que alguém falou que o som tá baixo? Eu vi agora. Alô, alô, teste, teste. Gente, vê se melhorou. Ótimo. Por gentileza. Espero que sim. Melhorou. Então, vamos lá. Esse trem de pendurado na orelha, né? Tem que comprar daqueles bonitinhos assim, porque trem é caro demais, mulher. Eu tava falando com o Luiz, falei, nossa senhora, eu fui olhar o preço, né? R$1.000 o buraguecinho de pôr aqui. Mas, vamos lá. Mas fica mais bonitinho mesmo, estético. Mas vamos lá, Sheila.
Você pode repetir a pergunta, que eu fiquei olhando o negócio do som aqui e perdi. O que que você entende, sente, qual a tua experiência sobre essa visão da missão, propósito, o eu, a missão e o propósito? Fica bem à vontade. Nós Tá, conversamos, eu também, né? beleza. Então, essas palavras, né, eu não sei você como é que você faz leitura, assim, de Bert, e eu vou falar aqui dentro da visão sistêmica, não é isso? Posso enquadrar Uhum, bem nisso aí, isso. né? Então, quando eu vou ler essas palavras, ou quando eu vou entrar nessas palavras, eu acho que as palavras têm um campo, né? E a gente entra nesses campos aí também, e é interessante entrar no campo da palavra propósito. Quem não conhece constelação e visão sistêmica aí vai achar que eu estou doida, né? De entrar no campo de palavra. Mas é na hora que você se permite se relacionar com essa palavra no íntimo, assim, e deixar que, como diz a Wilma, né? Deixa que algo salte de lá para cá. Né? Se você tiver com uma pessoa, algo salta da pessoa no seu colo ali, que você apreende algo, que é interessante. Quando você olha com amor para a coisa e com intenções mais anuladas, né? E eu faço isso com as palavras. E essa palavra propósito, ela sempre me soou muito anevoada, assim, muito misteriosa, ela não se revela, né? A missão, eu acho que ela é mais uma parte, talvez, visível do propósito, mas o propósito parece que ele está sempre escondendo, ele é mais escondidinho. Ah, eu acredito que o propósito, ele não é algo nosso, né? Assim, meu propósito. Eu não acredito que seja uma construção. Eu acho que isso é meta. Meta você constrói um ponto A, um ponto B, onde você quer chegar, formula algumas estratégias, se ajeita ali. Agora, o propósito, na minha visão, assim, está muito, muito ligado a uma essência muito profunda que eu brinco com isso, né? Não é a gente que tem o propósito, é o propósito que nos tem. Da mesma forma que Bert fala, não é a gente que tem uma alma, é a alma que nos tem, né? A gente está dentro da alma. Freud falava assim, a gente não pensa, a gente é pensado, né? Sempre tem essas inversões para deixar a gente no lugar da gente, né? Quando Freud fala isso, você não pensa, você é pensado, é porque tem muita coisa falando dentro de nós, inconscientemente nós somos guiados, na maioria dos nossos gestos, das nossas escolhas e etc., a gente é guiado, e eu acho que o poder de escolha nosso e de liberdade de ficar escolhendo, aí sim entra a meta, você pode escolher, eu acho legal fazer alguma prospecção, porque nos orienta, mas dizer que isso exatamente é o propósito, eu não me arriscaria a dizer não. O propósito é algo muito de uma natureza humana profunda, de essência, e eu acho que dentro da sistêmica ela está muito ligada ao nosso clã, né? Da gente olhar as habilidades que o nosso clã exercitaram e durante eras, o máximo que a gente consegue chegar perto do nosso propósito, do que seria esse propósito, essa baliza, aquilo que te faz acordar de manhã cedo, quando está tudo ruim. Mas mesmo assim você fala, não quer continuar, mas tem que continuar. Você não consegue ficar distante da coisa. Você fala que não vai fazer mais, mas acaba fazendo porque aquilo te movimenta de alguma forma, mesmo que não esteja tão bom, tá? Porque às vezes as pessoas ligam o propósito com alegria, com efusividade, com auê, e eu não sei se é assim não. Às vezes a gente é tomado a serviço, como diz Bert, e são serviços difíceis, assim. Não é um mar de rosas o tempo inteiro. Então nós não estamos falando de profissão também, nós não estamos falando de meta, nós não estamos falando de profissão, talvez essas coisinhas sejam só uma expressão do propósito, formas da gente manifestar esse propósito, e o propósito, para mim, ali dentro da visão sistêmica, ele está muito ligado a uma essência muito profunda nossa, e ligada também à família e humanidade mesmo, no sentido de estar a serviço de muitos. Então, não acredito que ele seja meu propósito, um propósito é sempre coletivo para mim, é um esporte coletivo, não tem jeito de você falar, esse é o meu propósito de olhar só o seu lado, se você não ajustar isso junto com o que o mundo precisa, seu propósito não vai servir de nada, porque ele não vai encaixar em nada, então não vai ser útil para outros, você vai ficar isolada e descolada, à deriva. E quando você ancora em algo que as pessoas querem e você descobre o que você tem de
habilidades, de dons, de talentos, aí sim, mas isso ainda não é propósito. São só manifestaçõezinhas do propósito, o jeito de você levar o propósito adiante. Então, eu não sei se eu consigo explicar isso, assim, é difícil explicar essa palavra, ela é anevoada, ela, ela é confundida com profissão, com meta, com o que eu amo, com o que eu gosto, com o que eu sou bom. Ela é confundida com isso tudo, mas eu acho que ela é anterior a isso. A gente nasce com essa essência, porque isso tudo vem com um campo informacional e a gente é gestado no meio desse campo, então a gente nasce com isso, e eu acredito que é na participação. O Bert tem um outro conceito que eu gosto muito, que é o saber através da participação. Só é apreendido esse saber, esse autoconhecimento sobre si mesmo, em você participando do mundo. Ou seja, às vezes você vai precisar trabalhar num tanto de lugar que você não gosta, porque você vai precisar se descobrir. Você vai precisar descobrir seus dons, seus talentos numa profissão e outra. Você nem gosta muito não, mas aquele passo a passo vai te ajudar a chegar próximo do propósito. A gente não consegue montar o propósito. É isso que eu quero dizer. Não é uma coisa que eu arquiteto e eu atinjo. Então, um propósito nos tem, sou eu que formulo um propósito estrategicamente. Eu chego, se eu quiser, por exemplo, ser atingido por um raio, eu posso levantar um cano aqui no meio da tempestade, eu vou facilitar que o raio me atinja. Então, se você quer facilitar que o propósito te atinja, você vai ter que fazer algum gesto aí no sentido de trabalhar, 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 mesmo que sejam profissões que você não está afim, porque isso vai te levar a um autoconhecimento de si, as habilidades que você tem, o que você é bom, o que você ama, o que você gosta mais, o que é útil para o outro. Você vai juntar um bocado de variáveis. Bom, isso aqui, beleza. Aí depois você vai, talvez vai aparecer uma oportunidade e vai existir esse encaixe perfeito das suas habilidades com o contexto do mundo. E aí você está num propósito. Por exemplo, você com essas lives aqui, você está cumprindo um propósito, ele é provisório. Ele surgiu no meio de uma circunstância, você estava com a mão levantada lá no raio, o raio te atingiu, porque você tinha as habilidades, o contexto necessitava, é isso que é propósito. Aí você é tomada por algo, suas habilidades. Talvez assim, ó, eu estou tentando explicar de todas as formas para ver se começa a desanevoar. Mas talvez assim, propósito é você servir ao outro com as habilidades que a sua família te deu. Quando você pega todas as habilidades que sua família te deu e coloca ela a serviço do outro, você está dentro de um propósito, porque daí você está fazendo o fluxo continuar. Não sei se eu consegui explicar. Adorei. Para mim, ontem a gente teve um convidado chamado Marcos Wunderlich, que ele trabalha há muitos anos com um sistema chamado ISO, não tem nada a ver com constelação, nada a ver com constelação. Na verdade, fala a mesma coisa, né, só de outra forma. E ele trouxe muito isso, né, de que o propósito, ele tem que estar em movimento, a gente tem que estar em movimento. Então, eu sinto dentro da visão sistêmica uma força muito conectada com a função pai, que é estar em movimento, utilizar essas habilidades no mundo do adulto, estando em movimento para que algo aconteça. E eu acho legal depois a gente falar um pouquinho de missão, mas me vem uma coisa muito importante, Isabela, acho que tu pensa da mesma forma, que é assim, é muito comum a gente que é terapeuta e a gente tem pessoas, as pessoas elas fazerem uma inversão de pensamento, que é assim, eu preciso definir minha missão, meu propósito para ser feliz. E na verdade é o oposto disso. É o oposto. Eu não tenho como encontrar minha missão, meu propósito, eu não tenho como definir nada disso. Primeiro que não é assim que se funciona. Mas mesmo que fosse, não é isso que me traria felicidade. É o oposto. Eu preciso estar em paz e feliz, estar reconciliada com as minhas raízes, porque como é que eu vou exercer um propósito de vida se eu não estiver reconciliado com a essência, né? Quantas vezes a pessoa foge de casa para poder ir para um outro lugar do mundo, para ver se consegue fazer alguma coisa para se sentir útil? E, na verdade, está lá emaranhado com suas questões internas e vê que precisa se reconciliar com a essência, volta para casa internamente para poder se reconciliar com tudo isso, aí desperta, né? Que não tem nada a ver com o que eu estava fazendo. Então, reconciliar-se com a essência para se colocar de volta em movimento. Eu preciso estar bem, estar feliz, estar no meu lugar, para que, como aquela cachoeira, né? Se eu estou a pedrinha certa, bem colocadinha, bem no lugar que é o meu lugar, eu vou fluir junto. Agora, se eu ficar uma pedrona gigantesca me achando, né? O rei da cocada, querendo fazer algo extraordinário, só vai ser um peso que eu vou carregar, né? Porque
é para ser leve, né, Isabela? É para ser leve, não é para ser algo que, por mais que não seja sempre fácil, não tem a ver com isso, porque o mundo adulto não é sempre fácil. Mas mesmo tendo momentos difíceis, as soluções que se apresentam, elas são mais leves quando você está em paz com aquilo que você vai determinar ou vai perceber que é um propósito, que é uma missão. E missão, Isabela? Eu acho que missão aí já é uma expressão mesmo do propósito. Depois eu acho que eu vou voltar no propósito de novo, só dar 2 passos atrás aqui. Eu acho que propósito, ele não, como eu disse, você não vai conseguir montar isso. Não é uma coisa controlável por você. É mesmo quando você querer adivinhar onde o raio vai cair para depois ir para lá. Você não vai conseguir ter essa noção de quando é que você vai ser tomado por esse serviço. Que a gente é tomado mesmo. Acontece, não é planejado. Às vezes você pode favorecer circunstâncias. Você pode ajustar alguma coisa, vou ficar preparada aqui, vai que dá match, vai que aparece aí uma oportunidade e aí você entra, é uma conjunção de fatores. É como se fosse um tanto de alinhamento que a gente não controla. Isso é importante ficar, essas variáveis. Agora, eu não sei, a missão, assim, a missão do latim, por exemplo, a palavra missão está muito ligada à colheita, né? Hoje eu estava olhando, fui olhar a etimologia da palavra, está lá, colheita, ceifar a colheita, algo assim. Me parece que, e míssil também, é como se fosse arremessado, lançado, está ligado a isso também, de lançado para algum lugar. Eu acho que, eu não sei qual que é o seu entendimento disso, mas eu acho que ela está muito próxima, mas seria uma expressão palpável do propósito. É como se após você estar já dentro, você está conectada com ele ali, e é temporário. Eu não acredito nesse negócio. Pode ter um propósito maior aí, igual o que me faz eu, Isabela, levantar da cama é quando eu penso na minha ancestralidade e que eu sou manifestação deles. Isso realmente me empolga. Me pergunta por quê, mas isso realmente me tira da cama, assim. E quando tá tudo ruim, que eu quero explodir Instagram, YouTube e tal, na hora que eu assusto, eu já tô fazendo post de novo. Aí eu falo, que merda. Não quer fazer isso mais. E tem dia que eu falo assim mesmo, não quero fazer esse trem mais, não. Eu cansei de brincar disso. Aí eu já falei isso várias vezes aqui nas lives e tudo. Aí de repente eu tô lá escrevendo um texto, toda tomada por aquilo de novo. Aí eu falo, por que eu faço isso? Aí você vai ver que é o jeito que eu arrumei de manifestar através de mim, das habilidades que não vêm, não são minhas, mas através de mim flui algo deles para cá. Então, eu tomo isso como uma missão. É uma expressão concreta do propósito que me tomou. Eu sinto assim, que eu fui tomar, eu não planejei estar aqui, eu comecei a fazer uns vídeos falando de constelação, não estava vendendo nada, eu só queria falar de constelação. E aí as pessoas começaram a pedir atendimento. Aí que eu falei assim, uai, esse negócio pode virar um negócio. Aí deu match. Eu estava ali com as habilidades, a circunstância me pegou, é como se aparecesse uma oportunidade e você está antenada para ela. Isso te liga, isso te conecta. E aí você faz esse movimento de missão, que você fala aí que está ligado ao pai, da consistência, do dia a dia, da rotina, porque o trabalho em si, ele é osso duro de roer, trabalhar com online, internet. Agora você está fazendo aí, não é um negócio tão simples assim, não. Demanda muito, toma muito. Então, às vezes, o custo pessoal disso é gigante. E se você não tiver com as costas quentes, né, como diz a Wilma, se você não tiver recebido aqui, você não consegue fazer essa missão, lançar, arremessar para frente. Porque você está vazio, você vai sem munição. Então, se você não estiver conectado, você não consegue expressar o seu propósito. Agora, veja, você pode ter propósito sem estar ligado com pai e mãe, tá? O Décio colocou isso. Olha a frase que eu até falei com o Luiz um dia que eu fiz live com ele. Falei, você viu a do Décio hoje? Que eu acordei, estou lá passando o dedo no celular. Eu falei, nu, que bom dia é esse? E aí fala, propósito sem gratidão é suicídio. Você chegou a ver essa, Sheila? Não, mas acabaram de colocar ali. Fala sobre essa frase. Propósito sem gratidão é suicídio. Ou seja, existe a possibilidade de você estar tomada pelo propósito e estar fora da postura. Tá no ego, Não, sim? Exatamente. Aí você está ali. Mas a gente mesmo, a gente tem esse treino.
né? Exatamente. Às vezes você entra no ativismo, no automatismo, perde o propósito, perde o pra quê do negócio. Na hora que você assusta, você está fazendo para um monte de situações, menos para o que você tem que expressar ali. E aí, o negócio começa a dar muito ruim. É suicídio porque vai em direção à morte, não vai em direção à vida. E você vai perdendo potência com isso, né? Você vai definhando, vai definhando. Tanto saúde, a vida vai te parar, porque você se desintonizou do negócio todo. Então, eu não sei se missão é tão diferente do propósito ou se é só uma outra faceta, como uma moeda, assim, que é uma face mais concreta do propósito. Como é que você entende isso? Eu não sei te dizer mais do que Então, isso. eu vou te dizer um pouco como eu sinto, né? Como eu tenho observado. Eu não consigo mais pensar só de uma maneira prática. Eu acabo conectando muito com a espiritualidade, a maneira de eu ver isso. O que eu vejo, assim, que cada vez fica mais claro para mim, que a missão, ela não é algo que a gente simplesmente reconhece e vê. Assim, é tipo, vou buscar minha missão de vida, vou definir minha missão de vida. Eu sinto que missão tem a ver com reconhecer a partir de um bom lugar, que não é algo que necessariamente sou eu que defina, sabe? É algo que realmente me toma e me chega. E tem muita relação, até pelas experiências, por anos já de atuação, que eu percebo com as pessoas que eu atendo, quando elas vêm constelar a missão, ou quando a gente vem trabalhar a missão, com realmente encontrar a realidade em relação à mãe, reconhecer essa portal de vida da mãe e saber que através dela eu consigo acessar a seiva da vida, sentir a vida, e com a minha consciência e a minha amorosidade em relação à vida que eu recebo, aos poucos eu vou me colocando cada vez mais no lugar e a minha missão fica mais clara. Porque aí eu começo a assumir a minha criança e o meu adulto. E aí fica mais clara por quê? Porque é como se eu tivesse realmente me tomando pela energia de servir ou de ir na direção do futuro, só que na contemplação de algo maior. Então, eu vou dizer assim, como que eu tenho observado, e eu acho que essas construções e reconstruções, né, de imagem. Eu concordo que propósito não é uma coisa assim, mecanicista, que se a gente, vamos definir os nossos propósitos, sabe? Porque eu acho que é muito confundido atualmente por metas. E missão e propósito, para mim, estão conectados. Eu não sinto necessariamente como a mesma coisa. Eu sinto como uma continuidade. É como se um tem que servir ao outro. Então, deixa eu tentar dar um exemplo. Eu sinto assim, o que eu vejo, né, na prática. Quando a pessoa está absolutamente no lugar, ela encontra em uma fase de vida, ela consegue começar a perceber que tem algo para entregar, dentro das habilidades que você falou. Na missão, a missão ela tem um pouquinho mais de intimidade com as experiências pessoais de vida. Por exemplo, se tu parar pra pensar, no fundo, lá quando tu era criança, tu meio que sabia que tu ia fazer, sabe? Lá no fundo, a gente meio que tem uma coisinha que aciona lá, que você não tá aí por acaso. Tem alguma coisa aí da Isabela que lá quando criança já tinha algo sendo preparado, sendo movido, e que estava com coisa assim, você vai passar por muitas experiências até ficar um pouquinho mais disponível para não se machucar tanto na vida e se expor nas redes sociais, né? E se lançar para o futuro, mas você vai sendo preparado ao longo da vida para algo que é só seu. Então, eu não vejo hoje só como algo tão sistêmico, no sentido assim que é só conectado com os meus talentos. Eu acho que o sistêmico serve também, por exemplo, os talentos que eu tenho hoje, eu fui preparado na família que eu nasci. Meu pai era jornalista, né? A minha mãe é palestrante, trabalha com ortobiomolecular, acupunturista, trabalha com cura terapêutica, né? Ela é terapeuta. E então eu vim de uma família com esses talentos que hoje eu posso usar. Mas eu também sinto, e é o que eu vejo nos meus trabalhos, que a gente não vem por acaso nessa família para fazer assim, sabe? É como se uma plantinha é semeada exatamente naquela terra, porque lá tem o terreno fértil, porque lá tem, né, vão ter os cuidadores ali para poder regar e cuidar daquela planta, mas aquele tipo de planta tem que estar naquela terra, porque talvez lá numa outra região do mundo o solo está mais árido, não vai ser possível se desenvolver. Então, do ponto de vista mais espiritualista, é como se fosse assim, a Sheila e a Isabela precisam nascer nessa família, elas têm algo para fazer, e elas precisam ser preparadas ao longo da vida para fazer algo.
e que vai se moldando e trazendo movimento, como se fosse uma argila sempre em movimento, sabe? Em moldes, em movimento, até que no final da vida, isso cada vez vai ficando mais claro, ainda no mesmo fluxo. Então é uma coisa que, não sei se estou me fazendo clara, eu sinto que é muito grande, sabe? E não precisa ter funções grandes. A conexão é grande. Então a conexão missão, conexão propósito. Então a missão, ela vem com uma função que nos toma para que a gente possa servir e estar na vida dentro das nossas funções, nossa habilidade. E o propósito é como se fosse o veículo pelo qual eu consigo exercer essa missão. São as coisas específicas que eu faço, né? De como eu faço, a maneira e sempre conectado a esse todo. E eu concordo plenamente contigo que não faz o menor sentido. Por que as pessoas ficam sem sentido? Porque elas ficam numa bolha existencial, como se elas tivessem que estar felizes por conta própria, sem que ninguém mais importe. A grande verdade é que o grande sentido da vida é quando a gente realmente percebe que só existe sentido quando eu vejo o outro. Mas por isso eu preciso ver o eu primeiro. Por isso que na Live o eu, missão e propósito. Qual é o eu nesse lugar todo, né? Então, para que eu te veja e eu tenha amor por ti, ou até admiração por ti, eu tenho que te ver separada de mim. E aí, você tem que saber quem eu sou, quais são as minhas habilidades, qual é a minha vida, a minha história, honrar o meu caminho, né? O caminho da vida que me trouxe até aqui, dos meus pais e tudo mais. E aí eu consigo olhar para ti e dizer, nossa, eu vejo a sua história, eu vejo o seu caminho, vejo as nossas diferenças com alegria, vejo que nas nossas diferenças nós somamos, e por isso eu posso amar você do jeito que você é. E aí eu consigo perceber que nós estamos numa grande alma, então nós somos um, sabe? Então para que eu consiga ter essa visão do todo junto, não é romântico. Porque quando a pessoa começa a dizer assim, nós somos um, para mim eu boto interrogação, qual é o caminho da gente ter essa reflexão de somos um? Preciso primeiro saber quem sou eu, quem é você, para que a gente entenda que isso tudo tem uma conexão e podemos servir um ao outro. Nós estamos, de fato, a serviço. E a serviço, né, Isabela, não fazendo coisa extraordinária. A serviço na simplicidade, muitas vezes. Nossa, hoje mesmo, a minha empregada veio aqui em casa fazer meu bolo, que meu aniversário é amanhã. Veio fazer meu bolo, o carinho dela, a gentileza dela, o jeito de ela tratar as coisas, sabe? Para mim, eu tenho certeza que ela tem uma missão até na minha vida, sabe? A missão dela é ser empregada doméstica, ela passou por várias casas e ela se conectou de maneira incrível, ela levou luz para todas as casas. Ela, de vez em quando, senta comigo e fala umas verdades que, sabe aquelas verdades que vêm lá da alma? E que tu não precisa estudar um livro para poder dizer? Aquela verdade que vem da sabedoria, ela vem e lasca-lhe umas assim pra cima de mim. Esses dias ela falou uma coisa para mim, bem pessoal, eu olhei para ela assim, já tinha constelador falado isso pra mim, já tinha minha mãe falado isso pra mim, mas eu só consegui ser tocada pelo que ela disse, como ela disse, do jeito que ela disse. E ela é uma empregada doméstica, não fez faculdade como eu fiz, como tu fez, não estudou com Bert Hellinger como eu fui, e ela tem a sabedoria da alma. Então, dentro da missão de cada um, na vida, primeiro, reconhecer nossa insignificância diante do todo, reconhecer nosso pertencimento ao todo e reconhecer a grandeza da nossa contribuição por estar no lugar da insignificância, dentro desse todo. E aí a grande verdade, no final das contas, essa grande felicidade que as pessoas buscam, que falam, eu quero descobrir minha missão e propósito, nada mais é do que eu quero redescobrir de volta como é pertencer a esse planeta. Como é pertencer a tudo isso de um jeito que eu possa ser livre e com a minha autenticidade. Ser autêntico como é o meu ser, me expor, ser feliz sem ser julgado. É isso que as pessoas querem. Por que elas buscam tanto missão e propósito? Para poder conseguir ficar em paz, parar de querer seguir os outros. Eu quero saber a minha, né? Qual é a minha missão, o meu propósito. As pessoas são desesperadas para descobrir o seu eu. Quem é o meu eu? Qual é o meu eu? E aí essa é a grande questão. Então eu vejo que é um caminho como se fosse eu imagino assim, como se a missão, talvez, vir uma imagem. Talvez a missão tenha uma fonte lá no todo, que como nessa cascata imaginária, né, de grande energia e luz, e que ela nos toma, e que o propósito é o rio lá embaixo que vai desbocar, e que vai servir a todos nós, sabe, com uma água agradável, cristalina, e com nutrientes necessários para a gente beber. Então, é da fonte volta para nós, sabe? Como se fosse esse movimento. Missão e propósito num movimento de fluxo.
vai e volta. Então, se eu tô aqui, servir, por exemplo, eu vejo nós, né? Nós estamos aqui a serviço, nós estamos... Só que volta muita coisa para nós, né, Isabela? O quanto a gente recebe cartas de gratidão, quanto a gente, quando a gente vai atender um cliente, recebe energia. Quantas pessoas me disseram que estão orando por mim, sabe? Que coisa mais linda do que ser lembrada por uma pessoa na hora de dormir e colocar o teu nome numa oração. Eu falei, nossa, meu Deus, gratidão imensa, por favor, continue orando por mim que eu preciso, né? Então, eu sinto que é algo mais ou menos assim, sabe? É o que eu venho vendo. Mas eu também sou muito do desconstruir e construir as minhas percepções. Eu mudei muito, Isabela, nos últimos anos, sabe? Eu vi as coisas de uma maneira muito mais encaixada. E hoje eu percebo que alguém fala uma coisa, pode ser, pode ser. Eu perdi um pouco aquela minha verdade, minha cheia de opinião. Eu acho que eu gosto de me esvaziar mesmo, para poder ver o que o outro... Eu aprendi muito nas minhas últimas 2 lives sobre isso, missão e propósito. E eu vi que, por exemplo, o Marcos falava de um jeito totalmente diferente do Nelson, e que tem tudo a ver. Se tu tirar um tempo para assistir as duas, estão na IGTV, tu vai ver que um fala uma coisa, o outro fala outra, algumas coisas bem comuns e outras bem diferentes que se encaixam. Uhum. E que tu vê, nossa, realmente... E também tem o sistema, que também tem a psique, e também tem toda a questão bioquímica da nossa necessidade interna de sentir pertencente. Tem tanta coisa, tantos ângulos pelos quais a gente pode olhar as coisas como a gente olha na vida, que a gente tem que ter humildade para não achar que tem uma verdade única, né? Que é respirar. Eu hoje vejo assim, mas daqui um mês eu posso mudar de ideia. Pode ser que tenha alguma outra... O Bert Hellinger fez isso, né? Quantas vezes ele mudou, né, de opinião sobre uma coisa? E, infelizmente, algumas pessoas ainda estão presas nos primeiros livros. A gente precisa enxergar a evolução do Bert Hellinger. E para mim, por exemplo, quando eu fui em 2017 na Alemanha e vê-lo pessoalmente, para mim a maior contribuição que foi eu conseguir, através da minha experiência com ele, consolidar a minha visão espiritual. Porque eu achava, Isabela, que eu era meio doida, tá? Tu vai me conhecer pessoalmente, vai dizer que eu sou assim. Tu disse que achava que era meio doida, agora tá vendo que tu é. Acho que todos nós somos um pouquinho, né? Quanto mais a gente consegue admitir isso, mais fácil fica a vida. E eu sempre consegui ter sempre tive muita habilidade de percepção espiritual. E eu achava que, meu Deus, o que isso tem a ver com constelação, né? Vai que isso não tem nada a ver com constelação, vai que eu tô fazendo cagada aqui, né? E o que eu fazia? Eu olhava e não fazia nada porque eu tinha medo de fazer uma bobagem. Já cheguei a fazer bobagem? Já cheguei a fazer bobagem, que daí eu me levei na lambada, sabe? É bom a gente errar. É aquela história que tu falou, né? Você começa a ficar potente no que você tá fazendo, vai fazendo trabalho, quando tu vê, sobe, sai da postura, né? Comete uma cagada até tu levar uma lambada na cabeça e pensar, tem que voltar aqui. Eu costumo falar para os meus alunos assim, ó, se você tá numa constelação e começa a fazer isso aqui pra frente, respira que você já tá cheio de intenção. Então respira, relaxa, esquece tudo que você aprendeu, solta, né? E aí eu costumo dizer, agora convida para o teu anjinho, você tem recurso, agora convida o seu anjo a te dar nas tuas mãos aqui, quais ferramentas você vai usar, sabe? Abre a tua visão, porque eu já fiz muito isso, de achar que sei, achar que sei. E isso a gente faz mais no início do que depois, né? Quanto mais experiência, menos a gente precisa fazer isso, né? Mais a gente confia que chega. E aí quando eu fui lá para a Alemanha, eu vi que o Bert Hellinger trouxe uma questão muito forte espiritual, dele. Eu respirei. Pensei, não, eu tô louca. E aí eu fui vendo que realmente, sabe, cada um vai ter um jeito de traduzir a sua experiência no servir. E eu estou muito feliz hoje de saber que uma das minhas experiências em servir era a minha espiritualidade. Né? Que é enxergar a espiritualidade do outro, conseguir de uma maneira bem profunda, né, a sentir isso. Legal. Então tá. Ó, te pediram para eu parar de falar, que é para você falar. Fala aí. Não dá para ler, é tudo corridão, né? É, muito corrido. Até assim, ó, tem agora o Instagram tá com um esquema de fazer perguntas, né? Opa, acho que eu troquei aqui. Tem uma caixinha, de vez em quando ela aparece, de vez em quando não. Porque daí é mais fácil do que as pessoas escreverem, né? Aí eu não consigo, a gente não consegue acompanhar às vezes. Mas pode fazer pergunta pra Isabela, ela tá aí pra nos falar. Eles falaram para te falar daquela frase e o que mais? Ah, tá. E sobre qual é a diferença de objetivo de vida e propósito de vida, tá me perguntaram.
O objetivo parece que ele é mais planejado, né? É uma coisa que você pode sentar, não tem problema nenhum a gente prospectar daqui médio, curto, longo prazo, da gente olhar o que precisa ser feito, considerar as variáveis, algo que seja realizável para a gente não se frustrar muito, que tem gente que coloca umas metas muito fora do normal, sei lá, o cara é anão e quer jogar basquete. Aí você vai se frustrar, provavelmente não vai dar para escolar. Então, tem coisas, objetivo, a gente pode, é racional, é intelectual, é palpável, está dentro da esfera aí do consciente, a gente consegue captar isso tudo. Agora, o propósito a gente não consegue. Eu acho que é só por participação. É a mesma, eu uso esse mesmo conceito do Bert. É um conhecimento que você adquire, tem alguns tipos de conhecimento. Você pode adquirir conhecimento científico, você pode adquirir conhecimento através de livros, vídeos e etc. Intelecto, tentar fazer ilações, deduções. Você pode ter conhecimento através da fenomenologia, que é o que a gente faz, que é através do corpo. A gente é bem pouco verbal, né, na hora do atendimento. Então a gente vai sentindo algumas coisinhas no corpo e isso nos indica alguns sintomas e emaranhados ali do cliente, né? No caso do atendimento individual que eu estou falando. E o saber por participação, que é a gente viver. E na vida, durante a vida, de 6 horas da manhã às 23 da noite, na profissão que você tiver, com os amigos que você tiver, com as viagens que você fizer, tudo isso é oportunidade para autoconhecimento. Não existe forma de você se autodesenvolver sem você se autoconhecer antes. Primeiro, você tem que ter conhecimento dos seus limites, do que você pode fazer ali. Tem um negócio que é dos japoneses lá, não sei se é uma filosofia, sei lá o que é, um esquemazinho deles lá, para descobrir propósito, né, que chama Ikigai. E esse Ikigai, basicamente, é você responder 4 perguntas. Eu não acho que vai alcançar o propósito em si, não, tá? Talvez seja aí o objetivo, ou de vida, ou algo próximo do propósito de novo. Você só pode criar circunstâncias favoráveis para você ver se o raio vai cair no você. E pode acontecer de você ter 70 anos e o raio não cair no você. Pode passar a vida inteira sem descobrir o propósito? Pode. A pessoa pode passar a vida inteira sem descobrir um propósito, sem exercitar esse propósito. Ela pode. Ela pode chegar perto, descobrir habilidades, descobrir tudo. Mas propósito, para mim aqui, tá, Sheila? Está ligado à ação. A algo que você faz com as suas habilidades ali. Então, às vezes, a pessoa vai ter só uma ideia do que é, ela não vai ser. Eu tô usando a ideia do ser tomada a propósito. Porque, para mim, quando é objetivo de vida, eu sei que toma coisa. Você está no comando. Você está achando que está comandando. E o que eu estou querendo fazer aqui é inverter um pouco e desconstruir isso. O propósito é que te toma. E não adianta você rezar, joelhar no chão e falar: propósito, pelo amor de Deus, eu te quero. Não adianta fazer isso. Você pode criar circunstâncias por participação. O que eu estou trazendo aqui é isso. Crie situações para se conhecer. Criar situações para conhecer seus limites, etc. Para isso, o que você vai fazer? Vai trabalhar num outro emprego. Ah, não, Isabel, mas meu emprego é chato. Eu queria achar meu propósito, porque o povo acha que achando propósito vai sentar no sofá rindo, feliz. Sei lá se é assim, não. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que tem um peso, eu entendo quando você diz que tem uma leveza, mas tem propósitos que são mais complicados. Eu acho que a gente não compreende muito bem a extensão dessa palavra. O Bert, ele tem uma visão de mundo que é muito próxima lá dos gregos, de antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, Aristóteles e companhia, né? Que esse pessoal é que formou a base do nosso conhecimento, que é formada por eles. E depois, tudo que veio depois desse povo lá, Aristóteles, Platão, Sócrates, etc., tudo que veio depois dele foi para refutar ou para concordar com eles e acrescentar algo. Então, toda a filosofia foi realmente desenvolvida através dessa raiz, dessa base grega lá, pelo menos aqui no Ocidente. Então, o Bert ele tem muita ligação com Aristóteles, e que o Aristóteles tem ligação lá, os estoicos têm ligação com, com Aristóteles, e eu tenho falado isso muito, né? Eles acreditam realmente que a gente tem um lugar no mundo. Mas as pessoas confundem muito isso. Quando fala lugar no mundo, por exemplo, a gente tem um lugar no nosso sistema familiar.
E a gente sabe que ficar no nosso lugar é muito benéfico para a gente, as coisas funcionam melhor quando a gente fica no nosso lugar. Agora, eu não sei, Sheila, como é isso num prisma de humanidade, porque a gente também sabe que essas leis sistêmicas, elas funcionam por um grupo ali até 50 pessoas, a gente consegue observar essas leis. Eu não sei como é que essas leis, eu acho que a gente perde um pouco do controle quando elas vão para um prisma de universal, tá? De humanidade. Quando está só em grupo familiar, ou grupo empresarial, ou condomínio, são pequenos grupos de pessoas, de 20, 50, 70 pessoas. Agora, passou disso, essas leis, elas já começam a não servir tanto assim. Isso está nos livros do Bert também. E aí precisa evocar a parte espiritual, que é o que você está trazendo aí. Eu não trago porque eu não acredito mesmo. Agora eu entendo quando você tenta ampliar para esse lado, para tentar abarcar uma ideia, né? Para tentar trazer isso para um lúdico aqui, que a gente está conversando, pensando e discutindo algumas ideias. Mas essas leis aí, essa importância de ter um lugar, de ter um propósito, talvez o que nos firme o pé, porque veja só, isso é os que uma corrente filosófica que chama essencialistas falam, você vem como essência. E aí depois você vai elaborando isso e descobrindo, porque para o ser humano é muito difícil descobrir essa essência. A tartaruguinha já nasce e ela sabe que ela tem que ir para o mar, senão vai vir uma águia, vai comer ela vai morrer se ela ficar na areia. Como é que aquele bicho sabe? Acabou de sair do ovo. Eles têm um saber imediato. Lembra que eu falei que aqui eu estou falando de um saber de participação? Que é quando um saber que você vai burilando durante seu dia a dia que vai permitindo o outro te define e você define o outro. É o tempo inteiro relação. Então, a relação é que te define. Saber por participação. Os bichos não têm isso, eles têm o saber imediato. Eles vieram com software, eles nascem outro dia. Eu adoro canal de bicho no Instagram. Aí a macacona pariu, pegou o menino já aqui embaixo, trouxe para cá, menino, o macaquinho, trouxe ele para cá e aí já abriu a boquinha, e lambeu a placenta e tá tudo certo. Eles já sabem o que tem que fazer. Agora, a gente é muito pango, a gente é lerdo, a gente não tem a gente não tem esse saber imediato. Esse instinto é tapado por alguma coisa que a gente adquiriu, que é consciência, o eu, é, é, a consciência, o eu, a razão, o logos mesmo, a inteligência. A gente foi adquirindo uma complexidade que isso não nos impede de ter o saber imediato, ou seja, a gente fica muito perdido sem saber o que a gente vai fazer. A planta sabe o que ela tem que fazer, o vento sabe o que ele tem que fazer, a cachoeira sabe o que ela tem que fazer, o macaco sabe o que tem que fazer, o ser humano não sabe. Então ele fica nessa angústia louca, ainda mais nesse mundo que a gente está, cheio de opção, a gente fica numa angústia louca, eu tenho que ter um propósito. Porque se eu não tiver um propósito, eu não vou ser feliz. Aí as pessoas estão se engessando, porque fica fazendo essa pergunta, eu tenho que ter, qual será que é o meu propósito? Só vou ter, só depois que eu achar meu propósito é que eu vou ser feliz. Elas ficam condicionando a vida delas só se elas descobrirem o tal do propósito. Eu estou tentando desconstruir isso aqui, estou dando a dica. Não façam isso. Não é você que vai construir o seu propósito. Fica disponível para ele te alcançar. Como é que você faz isso? Trabalhando, participando da vida. Mesmo que você diga, Isabel, mas eu não gosto muito, vai lá, trabalha mais um pouquinho. Você vai criar habilidades para um montão de coisa, trabalhando lá onde você está trabalhando. Daqui a pouco você vai ter um insight, se você receber o seu trabalho com alegria ali, que você está aprendendo um monte de habilidade, talvez você está aprendendo disciplina, está aprendendo a vender, está aprendendo a, sei lá, fazer umas coisas diferentes, mexer num estoque, ou numa lanchonete, ou atender clientes, sei lá, você está ganhando habilidades. Aí depois no outro emprego você vai ganhar mais um tiquinho de habilidade, no outro mais um tiquinho, quem sabe uma hora dá match. O propósito te toma porque você vai estar com as habilidades prontas e o contexto vai estar te pedindo. Aí você vai conseguir dar match. E aí você vai fazer, é isso que eu queria, é isso que eu estava precisando, essas habilidades todas estão sendo usadas aqui, por isso que dá o bem-estar, porque deu match. Então você vai ficar com bem-estar, mas tem que ser por participação. Não temos capacidade desse saber imediato. Presta atenção nisso, porque eu acho que pode ajudar a tranquilizar e a sair dessa angústia de achar que reivindicar da vida, isso é uma falta de postura que a gente chama, reivindicar da vida
esse tal de propósito, que ele se revele para você. Eu desejo que esse propósito se revele, eu tenho que saber, é um direito meu. É meu, não é não, você vai ter que fazer. Então, isso que a Sheila falou do lugar é chamado na filosofia de essencialista. Tem uma outra corrente que fala que é existencialista, ela nega essa aqui. A existencialista fala, não, tem que, durante a vida, você começa a existir, porque você vai praticando, praticando, e o seu ser vai surgindo a partir das suas práticas diárias. Juntando essas duas ideias, eu acho que são boas, porque a gente vem com esse cosmo organizado, o Bert tem essa visão de mundo mesmo, cada um tem o seu lugar na família, cada um tem o seu lugar no sistema, cada um veio para fazer uma coisa ali dentro daquele sistema e cumprir alguma coisa social com as habilidades da sua família, mas não é que tem que ser profissão tal, seu propósito é ser médico, seu propósito é ser dentista, não se trata disso. Eu, com as minhas habilidades de comunicação, eu posso fazer tanto constelação como posso fazer curso de marketing. Não tem problema nenhum, eu me daria bem do mesmo jeito, sei que venderia curso do mesmo jeito. E estaria servindo os outros do mesmo jeito. Então, não está escrito em nenhuma nuvem que a Isabela veio ser consteladora. Nem sei se eu vou ficar aqui por muito tempo como consteladora. Por enquanto, estou servindo. Depois, na hora que passar, que a Isabela não estiver agregando mais, a natureza ceifa. Ela vem, ó, não está sendo útil mais não, pode passar. Então, não está escrito em nenhum lugar que eu vim ser consteladora, não. Daqui uns dias esse trem para passar. Agora, essa mesma habilidade de comunicação, de venda, que eu sou vendedora, eu sou marqueteira, eu sou consteladora, eu podia estar usando em um tantão de outro lugar, mas eu não tenho dúvida disso. Então, por isso que eu falo que essa palavra é um pouco anuviada. Então, é isso, né? É as habilidades da minha família, esse é o software que a gente tem instalado na gente. Se a tartaruguinha tem o dela lá, o nosso, o mais próximo que a gente tem de um software instalado que pode nos orientar, para não ficar uma coisa muito abrangente, o sistema familiar nos salva. Porque na hora que eu falo o que eu tenho que ser na humanidade, nossa senhora, vai arrumar sua cama. Agora, na hora que eu falo o que eu tenho que ser lá na minha família e lá no meu bairro, e aqui na internet com minha audiência, tá bom demais. Fica muito mais orientado o negócio, fica muito mais conciso. Aí aqui eu consigo ser algo. Com as habilidades da minha família, eu estou servindo alguém, eu estou cumprindo um propósito. Não sei até quando. Agora, essas mesmas habilidades podem encaixar em outras profissões? Podem. Então, é só essa coisa um pouquinho maior, assim. Eu entendo a questão do lugar, eu acho que tem isso mesmo, mas o nosso ser, ele só surge através da interação com o outro. E você só vai se descobrir através do trabalho. O trabalho é a única coisa que o adulto faz. O que eu vou fazer agora? Vou para o jardim de infância? Não vou, eu tenho que trabalhar para me relacionar. Eu tenho que trocar. Então, esse tal do Ikigai, você pergunta, dessa volta para falar disso. O tal do Ikigai, você pergunta, que eu amo fazer? Eu amo fazer esse negócio. Faz uma listinha. O que eu sou bom? Aí você faz a listinha. Eu sou bom disso, porque nem sempre o que você ama, às vezes você ama o César Cielo, mas você não sabe nadar. Então você vai morrer afogado, não adianta ficar gastando energia com isso agora. Então é o que você ama fazer, aí faz a lista, use e abuse da imaginação. Depois o que você acha bom, que você se acha bom naquela atividade, o que as pessoas dizem de você, que às vezes as pessoas nos enxergam até melhor do que a gente mesmo. E aí o que você é bom? Fala assim, eu sou bom de fazer esse negócio aqui, eu sou bom de fazer isso aqui. Depois você vai falar dessa listinha acima do que eu amo e do que eu sou bom. O que é isso aqui? Eu posso ser paga por isso? Ou eu posso ser pago por isso? Do que eu sou bom e do que eu gosto de fazer. E aí, diz tudo isso aí, o que o mundo está precisando? O que as pessoas em volta estão precisando? Que elas desejam comprar, que elas desejam ter, que vai ser útil para os outros. Se você consegue fazer isso, é tudo que a gente está discutindo aqui. É olhar um pouquinho o que você gosta, mas também não ficar nas nuvens com isso, porque não dá para fazer só o que a gente gosta. O negócio você tem que ser bom também, não adianta você só gostar de um trem, você tem que ter competência. Também não adianta você só ter a competência e ficar fazendo tudo de graça, porque você tem que comer, tem que não sei. Então você vai ter que olhar o que você pode ser pago por isso, porque você tem que viver. E depois você olha o que encaixa aí com o mundo, o que as pessoas precisam. Porque você precisa trocar, né? Estabelecendo a troca que o seu negócio vai enriquecer e vai crescer. Eu acho bacana para chegar aproximadamente ali perto do que é propósito.
E só complementando um pouquinho o que tu disse, quando tu toma tua água, que tu vai falando, eu vou percebendo o seguinte também, que é preciso ter calma e viver o dia após o outro. Estado de presença, né? Porque é que nem a história lá da gratidão, né? Se a gente não consegue olhar as pequenas coisas que a gente faz e celebrar elas, celebrar as pequenas coisas, não adianta ficar olhando para grandes coisas como, tentando descobrir algo extraordinário ser feito. Então, ser grato às pequenas coisas, relações já que a gente já estabeleceu. Porque a gente, às vezes, está querendo buscar ampliar mais. Por exemplo, vamos pensar nós aqui, né? Tu já está mais tempo na internet, mas tu tá lá galgando ainda mais clientes e tal. Se tu ficar olhando para os próximos, os que estão aqui não tem lugar, né? Então, a gratidão que você tem a todos que começaram com você, né? Que acompanham tua história, todos desde o início, né? Que passaram pela tua vida, pela tua adolescência, a gratidão pelas coisas que são agora. Porque o que vai ser daqui 1 ano, 2 anos, a gente não tem tanto controle do ponto de vista, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas se a gente poder ter essa relação com o meio, com o hoje, no estado de presença, com o namorado, com a namorada, com o marido, com os filhos, no dia a dia, a gente vai utilizando essas habilidades também a nosso favor. Porque servir não é algo tão assim longe da gente, né, Isabela? Não é assim lá para um público gigante, ou lá para não sei onde eu vou. É aqui, é no aqui e agora, né? Nas nossas relações íntimas também. Exatamente. Tem que ir achando essa utilidade aí, verificando, vai medir, como o Décio fala, vai medindo as consequências, né? Você vai fazendo e vai sendo orientado pelas consequências. A realidade, ela vai nos auditando. E quando você está fazendo muito esforço, você está fora dessa sintonia, que é o propósito, né? Então você fica fora dessa sintonia. Aí você fica forçando a coisa acontecer e tal. Agora, quando o negócio flui, por isso que eu falo que a gente é pego, porque não é a gente que cria, a gente pode estar preparado ali de novo, mas não é a gente que faz isso acontecer. Na hora que o raio nos atinge, a gente até leva, a gente fala, gente, mas por que deu Como é que foi certo? para Aí ti? que a gente Como é tem que que foi para voltar. ti? Foi assim, foi bem espontâneo, né? Eu não planejei, eu fui parar lá no IDESV por causa de ex-namorado, porque eu tô falando ex aqui só para o povo entender, né? Que a gente fala geralmente primeiro namorado, segundo. Mas eu fui parar lá por causa de um término de namoro, que eu estava triste e queria um curso. Porque eu falei, eu preciso fazer um curso. Tinha um panfleto que já estava há muito tempo no meu carro. Aí eu falei, acho que tem um curso lá no meu porta-mala. Fui lá, olhei, cadê o panfleto? Cadê o panfleto? Achei o panfleto, liguei para a Sandra. A Sandra falou, começa amanhã. Sei lá, era tipo assim, amanhã ou depois, um negócio assim. Aí fui lá, aí escutei, achei que era espiritismo, mesma coisa que o povo acha, aí eu vou olhar aquele negócio que tem esquisito, eu meio psicanalista, né, atuava como psicanalista, e foi uma cliente minha que falou de constelação, e aí eu olhei aquele negócio, isso no TCF já, no treinamento, fazendo treinamento lá, precisava de um curso que eu queria ver gente, tomar coffee com gente diferente e tirar aquele negócio da minha cabeça, né. E aí eu fiz, aí na hora que chegou no terceiro módulo, que eu fui entendendo direito o negócio todo, aí na hora que acabou, eram 6 módulos, né, na época lá do IDHBC, aí eu falei, vou repetir esse trem. Aí eu entrei de novo, já saí fazendo outra inscrição, repeti o curso todo de novo. Eu fiquei 3 anos lá estudando constelação, e aí eu comecei nesse ínter e comecei a fazer vídeo, porque o negócio estava vazando de mim, assim, que eu falei, nossa senhora, o povo tem que saber desse negócio. E aí eu comecei a fazer vídeo no YouTube, mas eu falo com o povo, meus vídeos eram tudo esquisito, só uns peitos com os bonequinhos assim, ó, porque eu não filmava minha cara, não. Era só meus peitos assim, e os bonequinhos eu falava, ó, aqui é o pai, aqui é a mãe, não sei o quê, e um vídeo escuro. Eu nem sei como é que meu canal cresceu, eu falo com o povo também. É isso que eu falo, quando o propósito te pega, você entra no lugar Isso. certo na hora certa. Não é eu, não planejei bulhas, eu não planejei bulhas. Aí eu comecei a fazer com os bonecos lá, aí o povo começou, você não atende não? Você não atende não? Queria atendimento, você dá atendimento online? Você dá atendimento online? Eu falei, vai, dou. Vai pegando as Foi assim. oportunidades, né? Que lindo. Aí eu falei assim, ué, eu tô falando, o povo tá gostando. E eu me sentia preparada. Sabia, igual o Décio fala também, né? A gente é incompetente de saída.
Tudo que a gente vai começar, a gente é incompetente. Aí eu já sabia que eu era incompetente, que eu ia aprender e fui nessa humildade mesmo. E falei, atendo, comecei a arrumar essa treinada toda que hoje eu tenho, tudo muito mais organizado, mas na época era do jeito que dava. Fui fazendo e o trem começou a bombar, bombar. Isso é ser Olha, tomado olha, por alguma coisa. olha, alguém falou ali, ó. Temos que agradecer esse seu namorado que, que te deixou magoada lá. Foi. Menina, eu fiquei muito mal. Eu lembro que tem uma parede ali que para você ter uma ideia, assim, para o tempo passar, né? Eu tava com consultório e tal, não sei o quê, mas tinha dia que não tinha cliente. Aí eu falei, nossa senhora, que esse negócio ruim. Eu lixei a parede, eu falei, não, vou pintar meu apartamento. Aí eu lixei a parede, fui pintar. Aí eu falei, não, eu preciso de um curso. Pintar a parede dói os braços. Aí eu tava com os braços todos doendo, cheio de dor no corpo. Eu falei, não, tem que ser um curso. Aí eu falei, não, tem que ser alguma outra coisa, estratégia. Aí fui, mas veja, não, eu só na hora que eu percebi que tinha algo mais profissional é que eu falei, uai, vou atender. Vou fazer. Aí que eu virei consteladora. Nunca planejei, nunca falei assim, vou fazer um curso para ser consteladora. Mas nunca mesmo, não teve isso. Por isso que eu falo, o negócio te pega. E eu vou te falar, não sei se é para sempre, não sei se é forever, eu não É, tenho essas métricas, eu não me preocupo, a mínima, eu estou falando sério, não me preocupo a mínima com isso, por isso que eu acho que tem algo que realmente, eu não penso sobre isso. Eu já pensei em parar 500 vezes, já falei isso em todas as redes sociais. Eu penso que é um custo pessoal altíssimo, porque você, ah, presta atenção, que talvez você começou agora, você vai começar a ter noção. A gente perde a fronteira mesmo, sabe? O Bert fala assim que a pele é a fronteira do corpo, do indivíduo, assim. Aqui divide, tanto que a gente não chega a alguém que a gente conhece, acabou de conhecer, você não chega tão perto assim. Você tem um respeito. Com algumas pessoas você tem uma distância mesmo. Você não mexe na blusa de uma pessoa que você acabou de conhecer. Ah, deixa eu tirar uma poeirinha aqui. Sua sobrancelha tem uma poeirinha aqui. Você não faz isso. Alguém que você sabe? Então tem uma distância. Agora na internet essas fronteiras param de existir. Você fica muito disponível, as pessoas te tomam como isso que você falou. Ao mesmo tempo que tem gente rezando para você, tem gente ó, lenhando você meia-noite também, tá? Fazendo voodoo com os bonequinhos. A menina gosta de boneco? Então, assim, ó, você mexe num campo de pertencimento das pessoas, de lealdade, que é muito, muito delicado. Então, é um campo que exige, viu? Então, tem um custo pessoal aí nessa historinha toda, que talvez com o tempo aí você vai compreender a dimensão. Eu espero que você passe bem por isso. Mas se não tiver propósito, se você não tiver o tempo inteiro muito atenta com essa conexão com a família, e aí eu acredito que é o softwarezinho, igual da tartaruguinha, você saber o seu lugar, e a família ajuda demais a ancorar isso. Aí você saber do seu lugar no mundo, que é ali dentro da sua família, e fazer esse ikigai aí. Só que sistêmico, sabe? O que minha família amou Dois fazer? minutinhos, Isabela. Que minha família amou fazer? O que minha família foi boa no que fez? Como é que minha família ganhou dinheiro? Ao invés de você perguntar para o eu, você pergunta para o sistema. E o que a minha família fez que serviu ao mundo? Eu acho que isso ajuda muito a nos orientar, mas é só uma orientação, não é garantia de que um propósito vai cair na sua cabeça. Então, o negócio do propósito é um presente, e ele vai e volta. A meu ver, tá, gente? Eu não estou falando aqui. Estou só teorizando, porque ela é um conceito para mim bem anuviado, assim, mas é gostoso, só pensar assim também é É, gostoso. o fato de a gente poder pensar e estar livre para poder pensar, isso que é importante, né? Nossa, eu te Claro. agradeço. A gente tem um minutinho só para se despedir, pelo meu cálculo aqui, pelo menos no outro celular que eu acompanho. Esses dias eu fiz uma live e perdi noção do tempo. Quando vi, faltavam 20 segundos na minha frente. Olha, foi um Passa prazer te rápido. conhecer. Fico super afim. Eu espero que dê certo o evento do IDESV esse ano, que eu quero muito ir. Eu nunca consigo por causa das crianças. Mas olha, foi um prazer. Quero poder te abraçar pessoalmente ainda. Vamos Dá um tchau pra sim. galera. Tchauzinho, viu, gente? Beijo para vocês e para de procurar propósito. Vai viver. Vai viver que você acha ele. Gratidão, minha linda. Tudo de bom.
Fica com Um Deus. beijo, querido. Bons sonhos. Até mais. Amém. Vocês também. Beijo, gente. Tudo de bom.